E aí, gente, tudo certo? Eu sou o Wellington, a gente está aqui com o Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies Brasil, para falar um pouquinho dessa relação dos computadores com outros dispositivos que são considerados, de certa forma, computadores. E eu queria começar com uma dúvida. Primeiramente, muito obrigado, pelo tempo, mas o que a gente pode considerar hoje, em 2019, um computador? O que essencialmente é um computador? Bom, Wellington, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o conceito de computação hoje vai extravasar aquilo que a gente entendia antes, que estava centrado apenas nos grandes computadores ou nos computadores pessoais. Hoje o celular pode ser considerado um instrumento de computação e toda a inteligência que vai começar a ser embarcada em cima da tendência de IoT, ou seja, a gente vai ver computação por todos os lados. A forma de acessá-la e utilizá-la é que aí vai determinar talvez o que a gente hoje entenda como a computação pessoal. Com certeza, até porque computador hoje, ou computação, não é somente o hardware, tem também a nuvem. A gente tem computação em nuvem que transforma completamente o conceito. Exatamente, porque hoje a computação em nuvem, ou mesmo esses devices com competências computacionais, vão estar conectados na rede. Exato. Então, o seu celular está conectado numa rede que transmite dados, recebe para um outro dispositivo, numa outra ponta, uma mensagem que você manda, um vídeo que você manda, ou uma voz que você manda, e tudo isso está sendo processado, armazenado e possivelmente protegido para que essa capacidade que acontece na ponta chegue até a outra ponta, mas vai estar por todos os lados. Perfeito. É mais ou menos a integração do smartphone com todos os outros devices, ou todos os outros devices com o smartphone. O interessante é que esses novos dispositivos, eles incorporam certas características que ao longo do tempo podem até se transpor aos dispositivos já existentes. Sim. O smartphone é um bom exemplo, porque o touch se tornou realmente o protagonismo de atributos do smartphone e hoje os computadores pessoais, muitos deles, a Dell, por exemplo, traz em quase toda a sua linha, a capacidade de touch, muito embora tenha Exato. teclado. Quer dizer, mesclam competências ou atributos que antes eram exclusivos a um só. Como o smartphone também tem o teclado, ainda que com certas limitações. O interessante vai ser a gente observar como que essas novas capacidades sensoriais, a fala, a escuta ou quem sabe até o olfato, vão se incorporando nos dispositivos antigos e os novos que vão surgir com isso. Exatamente, até porque não é só colocando de uma certa forma, o computador ele pode ter o hardware atualizado, mas ele não pode ter 100% do hardware atualizado. A gente não pode colocar ali do nada um leitor biométrico no notebook, ele precisa estar integrado antes, mas antes de ser integrado, precisa ter estudo, ele precisa ser adaptado, ele precisa ter um público que vai utilizar aquele dispositivo, como o de fala, ou de reconhecimento facial, o reconhecimento de íris, e assim por diante, que é algo que, por exemplo, nasce nos smartphones, nasce bem entre aspas nos smartphones, e é levado para outros dispositivos. Você comentou um pouco do compartilhamento de características, A gente vê hoje, por exemplo, os tablets. Os tablets nasceram como uma alternativa aos smartphones, com a tela maior e tudo mais, touchscreen também, óbvio, Mas também vimos integrando-se os teclados físicos aos tablets. Essa é uma onda que não dá para diferenciar tanto assim, Por exemplo, a gente tem um notebook e um tablet, é mais fácil integrar os dois? Ou é mais fácil ter duas soluções diferentes? Na realidade acaba sendo uma opção pessoal, às vezes, funcional, dependendo do grau de atividade que você vai fazer num ou outro, e também tecnológico, porque o teclado conectado a um tablet ainda tem a questão da bateria. Onde é que vai ficar a bateria? Vai ficar de um lado ou de outro, carregar duas baterias, aí já fica uma coisa talvez não tão cômoda de carregar versus um notebook. Mas o fato é, existirão opções e cada vez mais opções. Você citava, por exemplo, o reconhecimento facial ou biométrico. Hoje já as próprias empresas estão incorporando esse reconhecimento para fazer a autenticação do usuário, porque é muito mais rápido e muito mais seguro do que uma senha. Então é uma transposição de uma capacidade, um atributo que veio, como você diz, nasceu talvez no mundo touch e hoje está incorporado naquele elemento que já existia há décadas. E é uma solução que todo mundo pode usar. E é uma solução que todo mundo pode usar. Então acho que vai haver uma multiplicidade de dispositivos. Cada usuário vai fazer a escolha desses dispositivos e conforme a gente conversava antes, acho que os grandes filtros é circunstância e atividade. A circunstância móvel, estou a caminho, estou me deslocando, alguns dispositivos serão mais úteis e certas atividades serão melhores executadas naquele dispositivo. As outras onde eu preciso de mais reflexão, pensamento, talvez até capacidade de processamento, a conexão com a nuvem para fazer análises mais sofisticadas ou uma produção mais
profunda, talvez eu vou querer o computador, um streaming, um entretenimento, Exato. o tablet pode servir, mas a gente vai ver realmente uma multiplicidade de dispositivos. Com certeza. A gente vinha ouvindo falar há algum tempo que smartphones poderiam engolir computadores e hoje a gente já não vê que é isso. Se a gente começa um texto num smartphone, a gente consegue finalizar a edição desse texto num computador. Mas se a gente começa a editar um vídeo no smartphone e tenta editar no computador, ainda não, porque o software não é o mesmo. Pode ser da mesma fabricante, pode ser da mesma empresa, mas não é exatamente o mesmo software. A gente pode esperar esse movimento para o futuro também? Pode. E esse inconveniente que você fala é uma falha da indústria, porque a gente está na camada do software. Ou seja, essa devia ser um obstáculo já ultrapassado. Então, tudo que diz respeito à camada de software deveria permitir que o usuário, em qualquer instante, em qualquer dispositivo, dentro de qualquer sistema operacional, possa acessar os seus dados e manipulá-los nas duas vias. Claro. É para isso que a indústria hoje vem trabalhando, para possibilitar, através da conexão com a nuvem, multiplicidade de dispositivos, esse acesso em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo, em qualquer momento dos seus dados, para fazer aquilo que o dispositivo te oferece naquele momento, a circunstância pede. Então é uma evolução. Agora, espero que a gente não veja a televisão na geladeira. Assista um filme na geladeira. E o pior é que dá, e o pior é que já dá. É o seguinte, esse tipo de usuário que tem suas preferências, tem as suas necessidades, tem os seus desafios, tem toda uma carga para ser cumprida, ele é visto da mesma forma do ponto de vista empresarial. Aquele mesmo usuário que precisa de tanto de mobilidade quanto de poder, ele também é visto da mesma forma no âmbito empresarial, dentro da empresa. Tem uma necessidade a mais de termos computadores mais novos, mais potentes, em lugares de trabalho que não precisam de certa forma, mas que tem ali se precisar, ou ainda é muito distinto esses dois mundos? Eles são muito distintos? Não, as empresas vêm observando de forma cada vez mais evidente que entregar tecnologias modernas aos seus colaboradores tem dois impactos: atratividade e retenção, relacionado a recursos humanos, e produtividade, efetivamente, que é aquele recurso já dentro da companhia. Ou seja, hoje investir em tecnologias subótimas é colocar um teto na capacidade de produtividade do seu colaborador e até mesmo correr o risco de perdê-lo ou sequer atraí-lo. Então hoje, quando nós desenhamos os nossos dispositivos, que são aqueles que serão usados pelo indivíduo, pelo ser humano, a gente tem essa preocupação realmente de trazer uma máquina atrativa, leve, capaz, conectada, com todos aqueles recursos, touch, reconhecimento facial, para extrair o máximo de produtividade daquele usuário, porque numa companhia de 140 mil colaboradores como somos hoje, se cada um trocar os 10 segundos da digitação da senha pelo reconhecimento biométrico, vezes 140 mil colaboradores, é um ganho de produtividade em horas enorme. Vai um grande tempo, né? Exatamente. Então, quando você coloca isso na forma agregada, o ganho de produtividade, mas a satisfação do usuário também. Porque para o usuário é muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais cômodo, conveniente ser reconhecido, ou mesmo que tenha 2 fatores de autenticação, que hoje também é uma possibilidade. Então acho que cada vez mais esses instrumentos vão se integrando. Agora, a experiência que o indivíduo tem em casa, até por conta do seu próprio investimento numa tecnologia mais avançada, e chega no trabalho e vê uma tecnologia defasada, é muito desestimulante, exatamente. Então as empresas hoje têm essa preocupação de entregar o estado da arte para possibilitar realmente que aquele colaborador alcance o seu máximo potencial. Perfeito. Luiz, muitíssimo obrigado. Obrigado, Wellington. Prazer. Gente, mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Dell, internet das coisas, computadores, itforum365.com.br. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos aqui do IT Forum X. Valeu, tchau, tchau.